Glória a Deus. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Amém. Versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Não sei se você já abriu, mas eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Amém. Timóteo, meu filho. Isso é Paulo falando com ele. 1:18. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, combata o bom combate. Dou essas instruções segundo as profecias já proferidas, para que, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, combata o bom combate. Agora, ainda em 1 Timóteo, você só vai avançar para o capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 12 do capítulo 6 de 1 Timóteo diz assim: combata, de novo, a mesma expressão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Amém. Amém, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por tudo aquilo que o Senhor já fez. Se nós parássemos aqui, o Senhor já foi glorificado, já foi exaltado, nós já fomos despertados, nós estamos tão seguros e felizes de pertencer a Ti, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Ainda assim, nós queremos nos expor àquilo que o Senhor tem para nos ministrar através da Sua palavra nesse tempo que temos, declarando que nós queremos sim a Sua palavra, queremos a Sua instrução, nós acolhemos essas verdades e eu, Pai, como ministro, conto com a ajuda do Seu Espírito, que pode fazer o que eu não posso fazer, que pode ir onde eu não posso ir. E eu declaro a abertura dos olhos do entendimento e uma absorção plena das verdades que vai trazer a abertura dos olhos, que vai trazer libertação de cadeias e que vai nos ativar por dentro no propósito, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amados, tem claro e evidente, né, que na Bíblia existe uma doutrina, um ensinamento claro sobre batalha, mas também sobre vitória. Amém? Você vai ver no livro de Apocalipse, por exemplo, várias vezes: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, ao que vencer. Isso se repete várias vezes. E eu procurando a origem, né, dessas palavras, a palavra que traduz vencer, vitória, no grego é nikos, né? Que deriva da palavra Nike, que se escreve Nike. Ou melhor, que em inglês é Nike, N-I-K-E. Pronuncia Nike. Então Nike quer dizer vitória, vencer, sobrepujar. E nós vemos nesses dois textos que Paulo fala com Timóteo, que era um discípulo dele, que era, diga-se de passagem, uma pessoa não madura cronologicamente falando. A Bíblia deixa muito claro que Timóteo não era um cara velho, porque Paulo diz: ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo, um padrão na fé, no amor, enfim, dá instruções a ele, né? E Paulo chega a exaltar muitas vezes a capacidade ou a prontidão de Timóteo a absorver as instruções e viver aquilo. Naquele tempo, só pontuar isso aqui, naquele tempo chamava-se de ancião os líderes da igreja pelo fator idade mesmo, né? Ou deixa eu melhorar isso aqui. Eles estabeleciam os líderes da igreja pelo padrão da idade, porque eles sabiam que pessoas com mais idade, elas são mais idôneas, elas têm mais sabedoria, têm mais prudência. E os 5 ofícios ministeriais, eles ainda não tinham se manifestado todos. A gente está falando pela perspectiva do começo da igreja. Sim. Mas que bom que na progressividade da revelação da era da igreja, Paulo entendeu que não precisa necessariamente ser uma pessoa de alta idade cronológica, desde que ela apresente crescimento espiritual. Sim. Quando a Bíblia fala sobre não estabelecer na obra ministerial neófito, que a palavra neófito quer dizer novo na fé, neo, novo, e essa outra palavra é relativa à fé, que não seja um neófito, para que ele não venha ensoberbecer-se.
A imaturidade espiritual necessariamente não é evidenciada pela idade cronológica. Não. Porque tem pessoas que têm idade cronológica e não têm maturidade espiritual. E tem pessoas que nem têm tanta idade, mas que têm maturidade. Como é que uma pessoa que tem pouca idade desenvolve maturidade? À medida que ela não se nega a se expor a Deus. Se a gente quer desenvolver maturidade, a gente tem que aprender a receber instrução. A gente tem que aprender a ser ensinável. Amém. Isso ajuda o Espírito Santo. E aí, mesmo que a gente não seja velhinho, de cabeça branca, a gente pode assumir lugares em Deus por causa da nossa exposição. E aqui Paulo sabia de tudo que Timóteo enfrentaria por ser um líder jovem, além de tudo aquilo que a igreja ainda vivia pela perspectiva das perseguições, das coisas, enfim, era uma realidade diferente dessa. Em nenhum momento Paulo negou para ele que haveriam oposições, que haveriam dificuldades, até porque ele estava vivendo isso na pele. Mas Paulo o incentivou a assumir uma postura que vai conduzi-lo sem ficar pelo caminho. Amém. Amém. E é isso que Deus está tratando conosco, mas senão a palavra não seria essa. Porque na nossa mentalidade, às vezes, infantil, a gente diz assim, Deus, eu queria tanto que todos esses problemas desaparecessem. E o que Deus está querendo dizer é, eu queria tanto que você entendesse que você pode seguir independente dos problemas. Amém. Que os problemas existem, mas não é para lhe vencer. Não. É para que você os vença. Amém. Oh, Espírito Santo. E a nossa palavra, a nossa mensagem hoje é aprendendo a lutar. Amém. Para permanecer. E que bom, amados, que nós já sabemos, já temos revelação suficiente para saber que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta sequer é contra pessoas. A nossa luta, a Bíblia diz que é contra principados e potestades. E ainda assim essa luta, nós vamos se juntar todo mundo aqui para lutar contra o diabo. Não, porque a Bíblia diz também que o diabo é um inimigo vencido. Então a nossa luta contra essas entidades é exatamente para que, em função da nossa ignorância, eles não consigam nos convencer de coisas que não são verdade sobre nós. E nos distraindo com os acontecimentos, nos mantenham fora daquilo que é a vontade de Deus. Por isso que ele disse, existem promessas sobre você. Agora, seguindo essas coisas que Deus falou sobre você, combate esse combate. Amém. Glória a Deus. Entendeu? E Deus tem falado com você? Muito. Pastor, nunca mais eu ouvi assim diz o Senhor. Não, mas Deus tem falado conosco todo dia através da sua palavra. Amém. E às vezes, muito esporadicamente, porque não é a forma principal de Deus, mas muito esporadicamente ele fala desse jeito. É isso que eu te digo, minha serva, meu servo. Deus fala assim? Fala, mas esse não é o padrão. Essa não é a principal forma. Deus nos ministra, nos instrui através da sua palavra. E não sei se você está capturando, amados, a mensagem central disso, mas quando eu falei que nós seremos as pessoas que vai germinar, que vai proliferar esse germe de justiça, é que Luiz e os demais, Deus quer que a gente eleve o nosso nível de maturidade. E não se desenvolve maturidade, amados, fica comigo para você entender isso. Não se desenvolve maturidade fugindo das coisas. E comparando as coisas, amados, por uma perspectiva natural, uma pessoa ela só amadurece quando ela encara as coisas de frente. E falando naturalmente, essas pessoas não têm o respaldo de Deus, nem a garantia que elas vão vencer. E ainda assim elas estão amadurecendo por não se negar. Agora imagine eu e você, igual vem oposições para elas, vem para nós também. Porque quando a Bíblia fala lá em Mateus 7, 24, sobre um homem que construiu a sua casa sobre a areia e outro construiu a casa sobre a rocha, diz que o mesmo tipo de oposição que veio sobre um, veio sobre outro. Não é porque a gente é crente que não vão haver oposições. Agora, diz que o que manteve aquela casa de pé não é o tipo de coisa que veio contra ela, é onde ela estava alicerçada. Amém. É verdade. Aí as oposições elas vão vir, Luiz. Vão vir, Roger. Alexandre, falando com os homens, né? Porque os homens são os cabeças. Mas vão vir mulheres também para vocês. E tudo que a gente precisa saber, amados, porque a Bíblia fala sobre o bom combate da fé, é que a gente não pode retroceder. Diga, eu não posso retroceder. Eu não posso
não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que a gente vai vencer no mesmo dia, que a gente vai derrubar todo mundo. O que a Bíblia diz é sede firmes e constantes. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes. Não diz seja rápido, veloz, dê flash. Schumacher, não. Schumacher é minha esposa. Bolt, não diz isso. Diz sede firmes e constantes. Vai ter dia que a oposição vai ser tão grande que vai parecer que você deu um passo atrás. Mas não, você está só sendo resistido. Faz força e continua. Amém. Pode ser que alguém diga, você está devagar, eu não estou nem aí. Eu não estou parado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não vou Aleluia. para trás. Você já percebeu que Deus fez nossos pés apontando para frente? Isso mesmo. Está nos indicando. Indicando para onde a gente tem que ir. Pra frente. Ah, mas amados, antigamente não existe mais. É isso mesmo. Pega as coisas do passado só para você olhar de onde Deus te tirou. Isso. Amém. Para servir de Glória a Deus. combustível para isso. E não sejamos imaturos em nome de Jesus. Ah, o pastor sofreu um acidente. Isso não muda quem Deus é. Não. Isso não muda o que Ele pensa sobre nós. Nem muito menos muda aquilo que Ele planejou e já disse sobre mim. Amém. Na verdade, o que Glória pode a Deus. mudar tudo isso, vou dizer de novo, na verdade o que pode mudar tudo isso, e quando eu digo tudo isso não é mudar Deus, mas o que Ele planejou sobre nós, é a forma como a gente vai lidar com essas coisas. É verdade. É verdade. Pum, aconteceu. Ah, eu quero mais não, Deus não é bom não. Eu quero que você veja comigo. Josué, não, mentira, perdão. Ainda não. Juízes. Juízes. Deixa eu ver o tempo que eu... Tá ótimo. Aleluia. Juízes capítulo 3, amados. Fica bem ligadinho para Deus Juízes ministrar. 3? Juízes 3. Juízes é ali no começo, depois de Deuteronômio. Acho que depois de Deuteronômio já é Juízes ou é Josué. Não, Josué e depois Juízes. Contrário? Sim. Amém. Veja o que diz aqui, ó. São estas, capítulo 3, versículo 1. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma guerra em Canaã. Fez isso, a minha abre parênteses e diz assim, fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinha experiência anterior de combate. O que é maturidade, mas maturidade para continuidade não é não lidar com nada, é passar pelas coisas. E Deus já tinha dado uma voz, isso aqui está dentro do contexto da possessão da terra prometida, que começou em Jericó. E depois Israel foi possuindo lugares. Mas teve nações que de propósito Deus deixou para quê? Para que aqueles que não tinham nenhuma experiência de batalhar, pudessem batalhar. Porque Deus não é irresponsável de expor a mim e a você sem ser experienciado. Noutra mensagem aqui eu preguei, vou pontuar de novo. Mudança não é um evento que acontece num dia. Ah, ontem eu mudei. Não, isso acontece no canal da TV, que você pega o controle e muda na hora. Não, mudança na minha vida e na sua vida é um processo. E é um processo que garante que a gente não vai ficar pelo caminho. Sabe por que às vezes a gente não consegue orar por um morto para ele levantar do caixão? Porque a gente não foi treinado para orar por uma unha encravada, por um dor de barriga. Por que a gente não galgou outros patamares? Porque quem enriquece sem trabalhar, amado, é filhinho de papai. Que na maioria das vezes perde aquilo. Então eu não estou falando sobre mérito, eu estou falando sobre o cuidado que Deus tem de não nos expor às coisas sem antes ter nos treinado. Você sabe por que Adão caiu na primeira tentação? Porque Adão já nasceu adulto. Adão não foi treinado, não foi experienciado. Verdade. Jesus teve 30 anos de experiência para ter 3 anos de ministério. A gente se nega a fazer 2 anos de escola e quer ficar na linha de frente do ministério. Vocês entenderam aqui? Que às vezes a gente está todo dodói, mas Deus só permitiu que essas nações permanecessem, porque
não era para expor aquelas pessoas a perigos a ponto delas morrerem. É porque antes de tudo já tinha uma promessa. Eu dou a vocês essa terra. Vocês vão possuir. Amém. Agora, para vocês possuírem, isso não vai acontecer se isentando, se negando. Amado, isso é uma bênção. Deus está tratando comigo e com você. Amém. Porque Ele está tirando a gente da instância de ser dodói, de viver com pena de si mesmo, Amém. Obrigada, de ficar girando na volta do próprio umbigo, achando que todo mundo lhe deve alguma coisa, que o mundo inteiro lhe fez mal e você é a pessoa que não faz nada com ninguém, não sabe por quê, quase como dizendo se Deus é injusto. Sabe que muitas vezes nós entramos em depressão de tanto que a gente pole a nossa própria pérola. Ah, porque é a minha vidinha, porque não sei o quê, porque fulano fez isso, porque não sei o quê. Egocentrismo é você estar no centro de si mesmo. Está comigo, amados? Veja Tiago. Eu dei um exemplo da antiga aliança, mas vou trazer um exemplo da nova aliança. Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. Cresceu. Abriram? Tiago, capítulo 1. Amém. Versículos a partir do 2. Tiago 1, versículos a partir do 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Veja, antes que a gente conclua coisa errada, isso aqui não é um versículo de natureza sádica que está dizendo que você deve ficar feliz quando estiver sofrendo. Não é isso. Veja qual é a perspectiva de quem está entrando no processo de amadurecimento. Quem ainda é imaturo, vê as coisas ruins e se desespera. Quem está entrando num processo de maturidade, vê as coisas ruins e se alegra. Não é dizendo assim, oh, coisa boa, tomara que aconteça um monte de coisa ruim. Não, é porque ele sabe que não para aí. Olha a continuidade do texto. Considerem motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Vírgula. Pois, vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Amém. Com que finalidade? Ele diz. E a perseverança deve ter ação completa. Eu declaro sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que todas as coisas que têm características em nós, de interrupção, de não completude, de não terminar, isso está se encerrando. Porque as coisas que são listas que a gente botar a mão, a gente vai até o final. A gente vai produzir. Vai ter o sim e o amém. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo, amados? Que vocês sabem que nós somos da fé, nós cremos em tudo que Jesus fez e a gente não faz apologia a sofrimento, nem justifica coisa errada, dizendo que Deus quer que a gente sofra, que a gente não. Mas nós estamos falando sobre pessoas que estão rompendo com o primeiro estágio de infância espiritual para poder continuar. E o texto diz, tende por motivo de grande alegria passagem por essas coisas. Não é porque sofrer é bom, não é porque nós temos a garantia que a gente vai vencer aquilo. E o texto deixa isso muito claro, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança e a perseverança tem que ter ação completa. Com que finalidade? A minha versão diz assim, a fim de quê? A fim é a finalidade, sim ou não? Sim. A fim de que sejam maduros, íntegros e sem lhes faltar coisa alguma. Aleluia. Na minha diz perfeitos e íntegros. Perfeitos, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, tem coisas, amados, que não vão ser agregadas à nossa vida se a gente não encarar de frente as coisas que nos opõem. Agora, eu e você que se opõe a nós. Agora, eu e você que vivemos pela fé, amados, a gente não pode ter, nem deve ter a mesma postura que o sistema tem. E às vezes eles, não tendo o que a gente tem, conseguem ter melhor projeção do que nós. Andando na própria força, andando na própria determinação. E toda a verdade que tanto o primeiro texto como esse diz para a gente ter uma postura de ânimo dentro das dificuldades, toda a verdade que sustenta isso é aquilo que Deus já declarou previamente, que nem a gente batalha porque a batalha é dele, e que nós temos a garantia de vencer, porque o bom combate da fé não é sobre lutar, é sobre tomar posse. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, quem retrocede não toma posse. É verdade. Quem fica com pena de si mesmo não entra naquilo que Deus tem. É verdade. Quem volta por achar que todo mundo tem que se retratar com você é imaturo. E a bênção de Deus para nós não se manifesta na infância. Gálatas 4:1 diz, enquanto o herdeiro é menino, mesmo sendo dono de tudo,
ele não tem diferença nenhuma do cego. Por quê? Porque eles estão ambos, o servo e a criança herdeira, sem habilitação para administrar o benefício. Eu não sei quanto a você, amados, mas eu não quero mais polir a pérola. Eu também não. Eu não quero mais ficar olhando para o meu umbigo. Nem eu. Porque nós somos fonte, amados. Diga, eu sou fonte. Eu sou Você fonte. sabe o que é isso? Deus está enchendo a mim e a você para que outras pessoas possam beber de nós. Amém. Como é que a gente Deus. vai saciar outras pessoas, descedentar outras pessoas, como a gente vive o tempo inteiro se achando o esterco do cavalo do bandido, a pior pessoa desse mundo, Azarildo, Urubulino. Ah, mas por que aconteceu isso? Porque Deus quer lhe tirar desse lugar. Amém. Ah, Deus, eu podia fazer isso cair sobre mim. E eu já sou uma pessoa madura. Isso não forja. Não foge mesmo. Sem experiência. É como as pessoas que ganham BBB e outras loteria. Uma benção. Você está pobre hoje, amanhã tem... Ah, pastor, você está dizendo que eu vou jogar na loteria? Não, estou usando isso como um exemplo. Aquelas pessoas chegaram numa condição financeira sem ter trabalhado aquilo. Se elas não tiverem a maturidade de se submeter a uma pessoa que entende sobre finanças para uma administração, amado, na mesma velocidade que chegou, vai. É bem isso. Por quê? Não foi forjado para aquilo. Por que você compra um brinquedo caro para o seu filho, ele mete no chão e fica em 18 pedaços? Porque não foi ele que pagou. As 12 ou 18 prestações. Exatamente. Bem isso. Por quê? Ele não trabalhou por aquilo. É. Mas quando você é forjado para saber o preço das coisas, as coisas não só chegam, como elas se mantêm e se multiplicam. Amém. Amém. Glória a Deus. Quanto estão entendendo? Deus está falando com você? Muito. Amém. Glória a Não, mas é Deus. mudar. Obrigado, Jesus. Isso é ser transformado pela revelação da palavra. As pessoas vão olhar para você e dizer, mas Priscila era uma... Isso é só um exemplo. Menino, Priscila era mais devagar do que um Ford 29. Malé devagar. Não, para com isso. Não vamos entrar nesse velho. Não acreditava em si mesmo, não fazia nada, não produzia. Por quê? Porque estava sempre se negando. Não é indireta. Irmão, vamos trazer uma palavra, uma coisa. Ah, não. Deixar para depois, vamos deixar para depois. Hein? Direta Não foi indireto, foi direto, né? Não, porque o que eu quis dizer é que eu não estou mandando recado assim. Eu estou dizendo uma realidade. Amados, ninguém vai ficar bom Sem praticar. sem começar. É verdade. Você acha que Deus quer sempre olhar para nós e dizer, tenho tanta coisa para dar, mas não vai dar não. Se eu der isso aqui, a Alexandre ele quebra em 18 pedaços. Então a gente precisa desenvolver para que na hora que Deus disser, é agora que eu vou mandar, não tenha impedimentos. Amém. Porque o que eu vi hoje na hora do louvor, amados, coisa grande. Eu recebo. Eu já estou aqui me aprumando, porque eu quero que Deus me mostre qualquer coisa que ele já tiver impedido, porque eu não quero mais adiar nada. Nem eu. Estão comigo? O que a Bíblia diz sobre nós? 2 Timóteo capítulo 2,15 diz, procure apresentar-se a Deus aprovado. Eu não sei como sua mãe lhe criou, como seu pai lhe criou. Talvez ele mimou demais, talvez Bateu demais. bateu, fez você pensar que você não podia. E é por isso que o paralelo espiritual da nossa relação com Deus é a mudança de parentela. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Amém. Isso é falando sobre o novo nascimento, amados. Sabe que a grande diferença de nós para as pessoas da antiga aliança é que as pessoas da antiga aliança, Deus era Deus para eles, né? E nós, Deus é Pai. Amém. Boa, aleluia. Familiaridade. Então eu posso perder essa referência passada das coisas que são apenas genéticas e dizer, agora eu tenho quem puxar. Aqui fala assim, Tem. no Nordeste fala assim, quando você pega as características do genitor, diga, eu tenho a quem puxar. Eu tenho a quem puxar. Diga, meu pai, Meu pai. começa e termina. Diga, Começa. meu pai, diga, Meu pai. não volta atrás nas coisas. Diga, meu pai, não tem pena de si mesmo. Não tem pena de si Meu mesmo. pai, Meu não pai. pensa Não que não pensa tem nada para que dar. não tem nada pra dar. Meu
Verdade, Senhor. Veja que eles procuram apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Sabe, mas tudo isso que eu estou dizendo é um despertamento espiritual para que a gente comece a olhar para nós mesmos pelo prisma de Deus. Amém. Sabe que muitas coisas que Deus não manifestou ainda, porque elas não são produto de um desejo lícito, às vezes é capricho. A gente às vezes tem 40 anos e tá... Quando vai orar? Senhor. Deus me livre. Se abrisse os olhos espirituais para a gente ver visão aberta aquilo que está acontecendo no Espírito. Alguns de nós no contexto da igreja estavam de fralda e de pepeta. Bico, que aqui fala bico. É. Pai de irmão. É verdade. O que é que você é? Sou um ministro do Senhor. Eu pego na igreja. Tem certeza? É. Fala Ah, com verdade. bateu o carro, aconteceu tal coisa. Deus, o Senhor estava onde? No mesmo lugar. Uma fidelidade condicional. Que evidencia a imaturidade. A gente só está feliz se Deus estiver fazendo o que eu quero. Isso é coisa de criança, mano. Vai fazer não, Senhor? Ainda bem que hoje eu tô fazendo 18. Eu deixei de ser criança. Josué capítulo 1, versículo 6 diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo. A proposta de Josué, que foi um homem que cresceu vendo a sua nação ser escrava. É. A proposta de Deus para Josué não era de um emprego novo qualquer. Era substituir o homem que dizia, um dia vai, falando de Jesus, dizia assim, um dia vai aparecer um profeta no meu patamar. Olha só. Olha. Moisés sabia o que... Moisés Sabia quem era. era resolvido. Era. Semelhante, falando de Jesus, ele se usou como exemplo. E Josué estava sendo habilitado para substituir esse cara. E o que Deus falou com ele foi, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tendo cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. E não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido em tudo que anda. Amém. Glória a Deus. Ele tinha outro espírito, a Bíblia fala sobre ele e sobre Caleb. Que outro espírito era esse? Era o espírito da fé. Era o espírito que sabia que não era na sua própria força, era na força de Deus. Amém. Mas o mesmo Deus que colocou essa revelação, esse entendimento no coração dele, disse, você tem que ter uma postura de quem acredita nisso que está dentro de você. É. Porque às vezes a gente vive essa incoerência. Deus habita em mim, o espírito está aqui. Quando o diabo faz, ai meu Deus! Não sei se você já viu uma história que conta que na época do carnaval tinha uma igreja lá fazendo um culto e entrou um cara vestido de alaúça, né? Vestido de Satanás. E começou a dizer, eu sou o diabo, e o povo saiu todo mundo da igreja. Ficou só uma velhinha assim, porque ela não tinha muita condição de correr. E o bicho ficou na volta dela, eu vou pegar você que não fugiu, vou levar você pro inferno. Ela disse, não, seu demônio, olha, eu tô aqui na igreja faz muito tempo, mas sempre estive do seu lado. Isso é uma piada de crente, viu, irmão? Isso não é de verdade. Mas eu lembrei disso para dizer, a gente vive muitas vezes essa incoerência de dizer, eu sou o templo do Espírito, o maior habita em mim, mas às vezes é só uma doença e parece que o maior é menor. Às vezes é só uma conta que atrasou e o maior parece que é menor. Sim ou não? Sim. Então nós estamos recebendo iluminação. É Deus falando comigo e com você. Amém. Mas foi tão tangível, tão palpável as coisas que o Senhor tratou enquanto a gente estava no louvor aqui. Sabe? Pá, coisa desprendendo assim, estou enviando. E à medida que a gente ia aumentando no envolvimento, as coisas iam aumentando também. Amém. Olha o grupo de louvor chegando. Glória a Deus. Glória. Eita, lá pra trás. Bom Jesus. A Bíblia fala, as armas 2 Coríntios 10:4, as armas com as quais lutamos não são carnais, não são humanas. A gente precisa aprender essa dinâmica, amados, porque às vezes a gente não entende. Quando a Bíblia diz, a batalha não é vossa, é de Deus, as armas com as quais lutamos não são humanas, a gente pensa assim, então isso quer dizer que eu não tenho que fazer nada. Realmente, nós não temos que lutar na linha de frente.
Mas nós temos, a nossa parte é tomar posição. Se posicionar. Porque a ação de Deus é através da minha vida. Diga, a ação de Deus é através da minha vida. É incrível, mano, como a gente vai ficar de boca aberta quando a gente começa a ver as coisas acontecerem em função da resposta de Deus ao nosso posicionamento. Aí a gente pode entrar até em depressão. Eu penso assim, poxa, devia ter me despertado antes. Mas para que isso não aconteça, despertemos hoje. Aleluia. Desperta do que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Aleluia. Está comigo, amados? Amém. Por que a nossa batalha não é contra o diabo? Porque a Bíblia diz que ele já foi vencido. E quando a Bíblia fala sobre o embate direto nosso com o diabo, não diz assim, lute contra ele, não, diz resista-o. Resista-o, porque o que o diabo quer mostrar é que ele está por cima da carne seca, que ele está no comando das coisas. Mas o maior poder que o diabo tem nesse mundo, em relação à igreja, que ele não pode habitar dentro dela, é o poder da sugestão. É trazer coisa assim, todo mundo está adoecendo, você também vai. Você tem na sua família 3, 4 casos de câncer e você é o próximo. Aqui para ele, ó. Isso mesmo. Quer sugerir coisas, a Bíblia diz, submetei-vos, pois, a Deus. Tiago 4,7, né? Submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes a gente não tem essa ousadia de resistir, porque a gente não está sujeito a Deus. A gente entra na nossa própria coisa, resolve na nossa própria força, resolve as coisas pelo nosso próprio padrão. E eu volto a dizer, a dinâmica é essa. Você vai sair para fazer. Amém. Você vai tomar uma posição, mas na confiança de que é tudo que Deus precisa, que eu me posicione para que Ele haja por mim. Oh, glória. Aleluia. E já virou uma frase minha. Antes de ficar de pé diante de qualquer coisa ou pessoa, fique de joelho diante do Senhor. Amém. Como nós fizemos aqui. O desafio ainda é grande, amados, para mim, para nós. Eu nem sei em quantos mil vai findar o conselho desses 2 carros. Que eu não tenho, naturalmente falando. Mas eu tenho 2 opções. Permitir que isso faça eu sucumbir e comprometa todas as grandezas que Deus tem comunicado ao meu coração, ou me posicionar nele, mesmo sem ver, lembra? Mesmo sem sentir, como ele diz assim, eu já posso ver. Amém. Aleluia. Deus tem feito, amados. Amém. Glória Deus a Deus. tem feito. Essa palavra não é para quem não veio hoje, não. Embora eles possam ter acesso depois pela internet. Foi pra mim. É Deus falando com você, é Deus falando comigo. Amém. Com o pastor Lucimário. Aleluia. Resista. O diabo quer pintar um quadro que você é mais fraco do que ele. Quando o diabo começar a falar com você, levanta o pé. Poxa, pastor, que doutrina é essa? Que é isso? Isso nem está na Bíblia. Quando ele quiser mesmo falar com você, escreva embaixo do seu pé. E levante aí, porque é onde ele está. A Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. Aleluia. Às vezes ele inverte isso, é como se diz assim, você está debaixo do meu pé. Eita, eu me lembrei de uma frase, de um trocadilho de palavra bem legal, que você vai fazer um adesivo e botar no seu carro. Sabe aquela história de dizer... Carro novo. Amém, aleluia. Glória a Deus. Sabe aquela história de dizer, fulano está comendo o pão que o diabo amassou? Na verdade, nós estamos comendo o pão que amassou o diabo. Aleluia! Jesus, ele disse, aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, ele é o pão que amassou o diabo. E é dele que nós nos alimentamos. Aleluia! Glória a Deus. Oh, obrigado, Luiz, eu Jesus. já tenho medo que a gente se convença disso. Pensa. Na realidade, o diabo, ele disfarça a fraqueza dele em força. E a gente cai. Ele está com medo que ele fosse, se a gente fizer, ele corre. Se nós estivermos Aleluia. sujeitos a Deus. Amém, amados? Amém. E a gente recebe aquilo que a gente crê. Deixa eu encerrar, porque você deve estar pensando, todas essas coisas foram para mim. Eu sei que Deus oh meu Deus, eu já estou enrolando as palavras. Eu sei que Deus está tratando comigo. Mas como é que eu vou começar isso? Começa olhando para dentro. Olha o que a Bíblia diz em João, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Ele começa dizendo assim, quem crê em mim? Aí eu vou dar uma pausa, pegar a vírgula do próprio texto para parar aqui e perguntar, você crê? Aleluia. Você crê em Deus? Você crê em Cristo? Creio. Então diga, é comigo. É comigo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior
não é da sua conta bancária, não é do seu trabalho, não é da referência da sua família. Ah, meu pai sempre me socorre, minha mãe sempre me empresta um dinheiro, fulano sempre... Glória a Deus por essas pessoas. Mas aquilo que Deus quer que eu e você acesse para que o nosso processo de maturidade comece é: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, glória! O que é isso? O que isso quer dizer, pastor? É a gente fazer valer a verdade de que Deus saiu daquela caixa que era uma arca e veio morar dentro de mim e dentro de você. Amém. E o véu se rasgou de alto a baixo e fez eu e você templo e morada do Espírito Santo. Amém. O que é que eu quero encerrar essa mensagem falando sobre isso? Aquilo que a gente pensa que nos falta, mas por a gente olhar fora e não ver, já está dentro de nós. Porque tudo aquilo que hoje eu e você podemos tocar nasceu no reino do Espírito. Hebreus 1:3 diz: tudo que se vê foi feito a partir daquilo que não se vê. E vocês não estão sem recursos, a senhora não está sem recursos, eu também não estou. Eu não quero nem gastar minha mente pensando no passo a passo, porque esse não é meu papel. O meu papel é mergulhar para dentro onde está o Espírito, essa fonte que vai trazer as respostas que eu preciso, e não perder as oportunidades de se abrir para Ele, para que Ele nos toque, remova o que tem que remover, acrescente o que tem que acrescentar. Ainda no livro de João, agora voltando um pouquinho no capítulo 4, versículo 14, ele vai dizer assim: mas quem beber, porque era aquela mulher do poço, ah, Senhor, você tem uma vasilha para tirar água, não sei o que e tal. E ele diz: não, essa água que você beber, você vai beber, ela vai saciar a sua sede agora, mas você vai voltar a ter sede. E diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Digo que eu estava procurando fora. Está dentro de mim. Vai se tornar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã. Oh, como é bom estar escondido no esconderijo do Altíssimo. Como é bom, Pai, não só dizer que o Senhor é nosso Pai, mas ver o seu trabalho de nos conduzir à maturidade, de mostrar o trilho, o caminho por onde a gente deve andar, e até de nos forjar, Senhor, experiências para que a gente não fique pelo caminho, para que a gente continue, para que a gente avance. E nós queremos hoje contar com a ajuda do Seu Espírito para estarmos sempre acessando essa fonte. Amém. Que a Sua palavra seja, Senhor, hoje, seja amanhã, seja sempre o nosso referencial de busca, o primeiro referencial de busca. Amém. Lá onde a gente vai ter as direções de que pessoa procurar, de que lugar ir, de que oficina, de que emprego, de que trabalho. Antes, Pai, de buscar qualquer resposta natural, que a gente vá diante de Ti para buscar a direção. Amém, obrigado, Senhor. Pai, porque nós não somos dos que retrocedem. O Senhor está nos ensinando não só a começar as coisas, mas a concluir, a terminar. O Senhor está nos ensinando a não ficar com pena de nós mesmos, a desenvolver o Seu pensamento sobre nós, para que a gente não só viva o que o Senhor quer, mas que a gente possa tocar a vida de outros, despertar a vida de outros, ser testemunho para aqueles que estão em dificuldade e que precisam Te ver. Eu declaro, Pai, que nesse tempo onde as argumentações, as mentiras, a mídia tem tentado desconstruir quem o Senhor é e aquilo que nós somos em Ti como igreja, eu declaro que na nossa vida não, no nosso trabalho não, na nossa igreja não, na Sua igreja, independente do nome que tiver, não, porque nós estamos em Ti. Amém, nós somos os ramos do qual o Senhor é o caule. Sim, Senhor, é a raiz, e nós estamos ligados a Ti. Obrigado, a fé é uma posse antecipada. Então nós Te damos graça por todas as coisas que o Senhor liberou hoje. E recebemos, Pai, no âmbito físico, no corpo, saúde no corpo, recebemos, Pai, em nome de Jesus, as provisões financeiras, as resoluções de pendências nos relacionamentos interpessoais. Declaramos que a nossa vida será sim um farol que vai iluminar o caminho de outros, e nós vamos nos levantar, não na nossa própria força, mas na capacidade de expressar quem o Senhor é e tocar pessoas nesse mundo, atraindo-as para essa vida que em Ti
não está isento de dificuldades, mas tem garantia de passar, de avançar, de vencer, e o Senhor receba glória, receba Amém, honra, Senhor. seja engrandecido em todas essas coisas, Pai. Glória, Nós te Senhor. damos graça por tudo, em nome de Jesus. Quem crê diz amém.